Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é mais uma vez o Vitor Magalhães, eu no caso, né? Eu vou dar continuidade à sequência de vídeos que eu estou falando sobre o Keycloak, né? A gente já apresentou algumas informações, como por exemplo, processo de introdução do Keycloak, processo de instalação do Keycloak utilizando o Docker e o Docker Compose, é, configurações de primeiro acesso, explicando configurações do Helm, explicando configurações do Helm continuação, né, porque já é uma parte um pouquinho mais extensa, e eu também cheguei a falar um pouquinho sobre gerenciamento de grupos e usuários, tá bom? Nessa aula agora, né, o nosso objetivo é realizar o processo de integração com o Keycloak, né? Então a gente vai criar um client, certo? Esse client a gente vai utilizar um cliente já pronto, né, já implementado, já tem esse repositório dentro do GitHub. Eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Talvez esse vídeo possa ficar um pouquinho grande, talvez passar dos 20 minutos, mas eu acho que vai ser importante esse conteúdo que a gente vai estar abordando aqui, tá? Então, inicialmente, a ideia seria o quê? É a gente fazer o processo do fluxo completo, né, do OpenID Connect, tá bom? E aí, eu cheguei a fazer isso há alguns meses atrás, dessa forma que eu estou mostrando a vocês, né? E hoje a gente vai testar novamente essa forma de como é que a gente faz essa integração, tá bom? Então, basicamente, a gente vai ter o Keycloak rodando, né, bonitinho, e a gente vai ter um outro serviço que vai ser nosso cliente, né? E nosso cliente que a gente vai utilizar é o React, tá? Que é uma biblioteca de JavaScript, né? Para você implementar sistemas, né? Utilizando componentes. E é isso, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa para fazer, gente, é abrir aqui o Visual Studio Code, tá? E aqui eu já estou no nosso projeto aqui, né? Que é o Keycloak Tutorial. E como a gente está rodando aqui no Docker, eu vou simplesmente subir o nosso projeto, tá? Então Docker-compose up, né? Isso aqui bem legal, a gente já viu, né? Essas informações em outras aulas, tá bom? Tá subindo aqui, beleza, legal. Tá subindo. Ok, subiu aqui, ó. Admin console, listen, né? Nessa porta aqui, tá bom? Então eu vou abrir aqui um browser, tá? E nesse browser aqui, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou simplesmente digitar aqui localhost 2.85. Ah, Vitor, mas por que é 8085 essa porta? Porque foi a porta que a gente definiu lá dentro do nosso Docker Compose, né? Então eu estou mapeando aqui minha porta 8085 para a porta 8080. Poderia ser qualquer outro número, né? Poderia ser 80, 83, 84 e assim sucessivamente. Fica a critério de vocês. Isso aqui é somente um exemplo, tá? E aí a gente vai acessar localhost 2.8085 e aí a gente vai conseguir visualizar essa tela bonitinha que a gente já conhece do Keycloak, tá? A gente vai acessar aqui Administration Console, tá? E a gente vai especificar o usuário e senha, tá bom? Admin. Esse usuário e senha, eles também estão já especificados, né, aqui dentro do Keycloak User e Keycloak Password, admin. É claro, novamente, gente, isso daqui vocês não vão utilizar em produção, vocês vão colocar usuário diferente, uma senha diferente, né, baseado na regra de vocês, né, para a gente ter um processo de segurança realmente maduro. Isso aqui é apenas um exemplo de como a gente pode subir utilizando esses parâmetros, tá certo? Então eu vou digitar aqui meu login e senha, legal. E aí eu lembro que a gente criou, na verdade, o Helm Master, ele já é padrão, né? Então a gente não altera. E a gente tem um outro Helm aqui, pessoal, que é o e-commerce tech, né? Que é o que a gente está fazendo de, teoricamente, um e-commerce, né? Então, nesse exemplo aqui, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Como a ideia principal, né, da nossa aplicação é a gente conseguir consumir um serviço do Keycloak, ou seja, eu quero realizar o procedimento de autenticação do Keycloak, né, utilizando um serviço externo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Eu vou vir aqui em clientes, tá? Ou clients, como você queira chamar, e vou criar aqui um novo cliente, ou seja, um novo serviço que vai ser acoplado ao Keycloak, tá bom? Eu vou clicar aqui em Create, né? E aí a gente pode importar, né? Só que eu não vou fazer esse procedimento. E eu vou chamar esse nosso cliente aqui de React, tá? Né? Pra gente ficar bem explícito. Pode ser qualquer outro nome, pessoal. Mas aqui para deixar bem simples eu vou chamar de React, tá bom? E aí a gente vai utilizar qual protocolo? Né? Lembrando que a gente tem dois protocolos para ser utilizado, o OpenID Connect e o SAML, tá?
Eu aconselho você a utilizar o OpenID Connect. Eu particularmente nunca utilizei o SAML, tá? Na verdade, nem sei se é assim que se pronuncia, né? Se você souber, deixa aí nos comentários, né, para ajudar a galera e também me ajudar. Novamente, aqui a gente está apenas no processo de aprendizado da ferramenta, beleza? E aqui, gente, a gente vai colocar a nossa URL, né, que a gente vai estar acessando o nosso serviço, tá bom? Vitor, qual é essa URL? Eu vou colocar aqui http, tá? Dois pontos, barra, barra, localhost, tá? 2.3000, tá? Por quê? Porque a gente vai utilizar essa nossa aplicação, como eu falei para vocês anteriormente, uma aplicação utilizando o React, né? E a gente vai rodar essa nossa aplicação, vou já mostrar tudo isso para vocês, né? E ela vai rodar nessa porta aí, localhost 2.3000, tá bom? A partir do momento que eu clico aqui no botãozinho de save, tá? Ele vai a gente pode especificar aqui um nome, né? Então, integração de exemplo do cliente React, tá? Que vai ser o exemplo que a gente vai estar utilizando. A gente pode definir aqui uma descrição, tá? A gente pode definir aqui o que vai ser a questão do consentimento, a gente pode definir tema. Eu não vou entrar no momento nesse detalhe, tá bom? A gente vai deixar do jeito que tá, tudo bem bonitinho, já previamente configurado, sem a necessidade da gente fazer alguma alteração agora, tá bom? É lógico que mais para frente a gente vai acessar isso aqui, certo? Esse cliente aqui, e fazer algumas atualizações, como por exemplo, talvez até no futuro implementar um novo tema, né? E aí isso vai depender do feedback que vocês vão me dar, né? Para a gente estar fazendo essa atualização. E também a questão dos consentimentos, né? Que é basicamente o Keycloak fazer aquela pergunta: você realmente deseja que o cliente X tenha acesso aos seus dados, por exemplo, nome, e-mail, CPF e assim sucessivamente? Então, essa é algumas das informações, tá bom? Eu vou voltar aqui em e-commerce tech, login, usuário, edit username, e-mail como usuário, não, tá? Então já está tudo configurado, bem legal. Gente, e agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir aqui uma nova aba, tá? E eu vou vir aqui, ó, GitHub, tá? E eu vou digitar aqui, eu acho que eu tenho isso dentro do meu repositório. Deixa eu procurar aqui. Barra Victor Magalhães Pacheco. Vou entrar aqui dentro do meu repositório, tá? E eu tenho aqui, pessoal, alguns repositórios que é o Keycloak React, ó. Aplicação de exemplo para cliente usando o React com Keycloak, tá bom? O que é que eu vou fazer aqui? A gente pode baixar, tá bom? Esse projeto aqui, né? E utilizar dentro da nossa aplicação, tá bom? Então, eu vou deixar esse link, tá? Dentro aí na descrição aí do vídeo, tá? Para vocês quiserem acessarem, tá? E aí vocês podem fazer todo esse acompanhamento, tá bom? Então aqui mostra todas as informações, como é que você faz para poder subir, bem legal, bem interessante, tá bom? Ok, então o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui um outro browser, tá? Do Visual Studio Code, né? Eu vou botar aqui Open Folder, vou lá no meu diretório de arquivos. Onde é que tá? Projetos. Aqui são todos os projetos. E eu já tenho ele aqui previamente configurado, tá bom, pessoal? Cadê você? Keycloak React, ó, tá? Keycloak React, certo? Eu vou vir aqui, vou remover esse arquivo aqui. Vocês não precisam se preocupar com isso agora, tá? Eu acho que eu não consigo excluir. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar isso aqui, tá? Eu não consigo editar porque está no meu sistema de arquivos, mas tudo bem, sem problema, gente. Eu vou abrir novamente aqui o Keycloak Tutorial, tá? Não vou salvar isso aqui. Ok, legal, ótimo, tá bom? Deixei ele aqui rodando bem bonitinho, tá? Nessa aba aqui. Então a gente pode abrir ele aqui, tá bom, tá ótimo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui o nosso terminal, tá? E eu vou entrar dentro do meu diretório de projetos que eu tenho. Tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Muito simples. A gente tem, né, esse nosso projeto aqui, eu vou copiar e vou dar um git clone nesse cara aqui, tá bom? Git clone.
E aí a gente vai e coloca o código, tá? E ele vai baixar isso pra gente, tá bom? Ó, legal, muito interessante, ele já baixou isso pra gente. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar aqui um CD, tá? Keycloak, vou entrar dentro do nosso direto Keycloak React, dar um clear, tá? E vou digitar aqui um code, ponto, para abrir o nosso Visual Studio Code. Vou abrir aqui, tá bom? E aqui, gente, o que é que acontece? Aqui é uma aplicação padrão, né, utilizando React, tá bom? Aqui é uma aplicaçãozinha interessante, já tem várias coisas funcionando, tá bom? Mas basicamente, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir aqui o terminal, novo terminal, tá? E vou dar aqui um yarn install. Tá? Ele vai instalar todos os pacotes necessários para poder rodar essa nossa aplicaçãozinha aqui, React. Não se preocupem que tudo isso aqui vai estar dentro da documentação, tá? E aqui a gente vai rodar um yarn start daqui a pouco, assim que ele terminar aqui, ó. Já terminou, salvou tudo e vou rodar agora aqui um yarn start, tá bom? Ou seja, ele vai subir nossa aplicação, tá bom? Vamos abrir aqui o browser, localhost 2.3000, tá? E, gente, essa aplicaçãozinha aqui, ela é muito simples, né? Então, o que nessa aplicação aqui tem? Ela tem aqui basicamente um componente aqui que é público componente que ele vai mostrar aqui embaixo, tá bom? E a gente tem aqui um security componente, que é o quê? Que é um componente, tá? Deixa eu até aumentar mais um pouquinho aqui, que é um componente que basicamente ele é protegido, tá? A gente não consegue acessar, né, esse componente aqui, certo? No momento vai dar erro, por quê? Porque a gente não fez a configuração lá do nosso Keycloak, tá? A gente não fez a configuração do nosso aplicativo aqui, o React, para poder aparecer. Então, a partir do momento, como é que vai funcionar o fluxo? Eu tenho aqui meu public componente, a partir do momento que eu clicar aqui em security componente, essa nossa aplicação aqui vai nos enviar para o Keycloak, né, através de uma página bonita, legalzinha. A gente vai informar as nossas credenciais, caso a gente já tenha cadastro dentro do Keycloak, e caso a gente não tenha cadastro dentro do Keycloak, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o nosso cadastro. A partir desse momento, a gente vai fazer o processo de login de autenticação e o Keycloak vai retornar para essa nossa aplicação para que a gente possa acessar esse componente aqui seguro, tá bom? Vai ficar mais simples quando a gente fizer esse procedimento realmente na prática, tá certo? Vamos lá. Então, aqui a nossa aplicação já está rodando, muito legalzinha, tá? E eu vou abrir aqui o nosso console do Keycloak. Então, vou vir aqui, como stack, tá? Eu posso vir aqui em clientes, certo? React. E eu tenho, é interessante que dentro desse meu cliente aqui, eu tenho aqui installation, tá? Posso clicar aqui nesse processo de instalação e o Keycloak me fornece alguns formatos para que a gente possa exportar, tá bom? O primeiro formato que ele fornece aqui é através do CLI, tá? OpenID Connect JBoss Subsystem CLI, Keycloak OpenID Connect JBoss Subsystem XML, tá? E a gente tem o OpenID Connect JSON, tá bom? A gente vai utilizar esse cara aqui que é o JSON, tá? E ele simplesmente vai gerar esse pequeno conteúdo aqui para nós, tá bom? Eu vou copiar esse conteúdozinho aqui, ou eu posso clicar aqui no botão de download, fica a seu critério, mas eu vou copiar, tá? E vou abrir aqui o nosso browser, certo? E vou criar aqui um documento que se chama, na verdade ele já existe, né? Deixa eu excluir para a gente fazer isso do zero. Vou chamar aqui, vai se chamar keycloak.json, tá? Na verdade, se a gente clicar aqui em baixar, ó, ele vai baixar um keycloak.json. É a mesma coisa, tá bom? Aí você pode baixar e adicionar dentro do seu projeto, tá bom? Então aqui vem em public e vou colocar o conteúdo que a gente tem lá do keycloak.json que a gente gerou aqui, tá bom? Beleza, legal, ótimo. Aqui dentro do src source, né, a gente tem aqui o nosso app, né, deixa eu tentar aumentar aqui para a gente fica mais simples aqui de entender, ó. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um link do public componente e do security, tá bom? Quando for acessado o barra, ele vai aqui para o welcome, que é essa telazinha aqui que a gente está vendo, né? Ó. Oi, aqui é a minha área pública, certo? Desculpa. E quando for acessado aqui security, ele vai chamar esse componente aqui de security, tá bom? Então vou vir aqui em security,
né? E aqui tem toda o processo, né, de integração, tá bom? Novamente, eu vou deixar esse link aqui para você acessar e aí você pode ficar à vontade para testar, para debugar, tá bom? E aqui eu estou fazendo um mapeamento do meu keycloak.json, tá certo? Eu poderia muito bem também pegar esse conteúdo aqui, keycloak.json, e simplesmente passar esse objeto aqui dentro. É possível também? É, claro que é. Mas vamos tentar desacoplar isso, tá bom? Então vai ser chamado de keycloak.json, tá bom? Vamos testar, Vitor, isso aqui é agora, né? Será que vai dar problema? Eu vou clicar aqui em Public Component, ó. Public Component, acontece apenas isso aqui. Oi, aqui é a minha área pública, a gente pode até mudar, ó. A gente pode ir lá no componente Public, que é o Welcome, né? E mostrar aqui. Oi, aqui é minha área pública em que todos da aplicação possa acessar. Só existe conteúdo livre. Tá ok? Vou salvar aqui. E se a gente for lá, a gente vai conseguir visualizar aqui, ó, public component, que é o barra, e aqui mostra simplesmente o conteúdo, tá certo? Legal. E se a gente for agora no Security Component, o que a gente vai ver? Não sei, vamos testar. Vou clicar agora aqui, ó, Security Component. O que ele vai fazer, ó? Olha aí, cara, que legal. Eu vou voltar para vocês verem isso aqui como é legal. Ai, opa. Deixa eu botar localhost 2.3000, tá bom? Então aqui ó, a gente tem aqui Public Component e assim que eu clico no Security Component, o que internamente essa nossa classe aqui do app.js, cadê? Security.js, existe uma biblioteca que se chama aqui Cloak.js que ele faz a verificação se o cara já está autenticado internamente, né, através desse keycloak.int. Eu não vou entrar em detalhes, certo? Mas é simplesmente para a gente poder entender como funciona o fluxo, tá bom? Então eu vou simplesmente clicar aqui, ó, Security Component. A partir do momento que eu faço isso, o que acontece, pessoal? A nossa aplicação, o nosso cliente foi redirecionado, tá bom? Você, o usuário em si, que está acessando o nosso serviço, foi redirecionado para que possa fazer o processo de autenticação dentro da nossa aplicação, tá bom? A gente pode colocar aqui o nome de usuário, deixa eu colocar um usuário qualquer, teste, e vou clicar no botão de entrar. Opa, ele disse que nome de usuário ou senha foi inválida. Perfeito, está correto, realmente. Eu vou clicar aqui no botão de cadastro, porque eu ainda não tenho um cadastro nesse exemplo aqui, tá? E eu vou criar aqui um exemplo. Vou chamar aqui, ó, cliente 1, não, vou chamar de João, esse exemplo, tá? Vai ser João Pereira. É claro que isso aqui é apenas um joão@mail.com, tá? O nome de usuário vai ser vamos colocar o CPF, vamos botar aqui, ó, gerador de CPF, tá bom? Vamos colocar aqui, vamos colocar sem pontuação, gerar CPF, vou copiar, e vou gerar um CPF aqui aleatório para a gente colocar dentro da nossa aplicação, tá bom? E assim aqui, pessoal, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza. E vou clicar no botãozinho de cadastre-se, ok? A partir do momento que eu faço isso, olha só, legal. Olha só, gente, como isso é interessante. A partir do momento que eu realizei meu cadastro dentro do ID Saúde do Keycloak, ele já fez o cadastro, já fez o processo de autenticação e já me redirecionou aqui para minha aplicação. Então, o nome que eu estou acessando dentro da minha aplicação é João Pereira, que é o que eu cadastrei lá, o e-mail, tá? joão@mail.com, e o meu ID. Vitor, mas como é que eu posso verificar que realmente esse dado aqui está correto? A gente pode vir aqui, ó, name, né? Então eu posso vir aqui, ó, no Keycloak, eu posso vir aqui em usuários, ó, usuários, posso visualizar todos os usuários e já aparece o João aqui, ó. Ele se cadastrou através da área administrativa, né, com o CPF tal, que é esse aqui, tá? Que na verdade é o username dele. E aí a gente pode, e se eu visualizar aqui, ó, edit, a gente pode ver todos os nomes aqui, a data que ele foi criado, realmente 5 e 18, né? Na verdade é 17 e 18. Né? O ano, o mês e o dia, mas na verdade aqui está o mês, o dia e o ano e a hora, tá? Atributos vazio, credenciais, role mapping, né? A gente definiu aqui vazio, também groups,
né, e consentimentos, tá bom? Então, aqui já mostra todas as informações necessárias, tá? Eu posso clicar simplesmente no botão de logout para desfazer aquele meu acesso, né? Então, ou seja, eu já perdi todo aquele meu conteúdo, né? Entretanto, o meu cadastro ainda continua aqui dentro de usuário, ó, nesse exemplo aqui. Então, vou acessar nossa aplicação novamente e vou acessar aqui Public Component, tá? E aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou acessar novamente o Security Component. Olha só que legal, gente. Eu quero, dentro lá do Security Component, localhost 2.3000, eu quero dentro do Security Component, assim que eu clicar, eu quero visualizar minhas informações de autenticação aqui. Então, eu vou clicar, eu vou ser redirecionado para lá. Vitor, eu preciso novamente fazer o meu cadastro? Não, porque você já fez o cadastro naquele momento, né? E aí eu posso fazer esse processo aqui tanto pelo e-mail como pelo nome de usuário que a gente colocou o CPF. Então, eu vou copiar aqui o CPF novamente, né? E eu vou colocar aqui uma senha errada. Eu vou colocar apenas 1, 2, 3. Né, vamos ver o que, que ele dá aqui. Opa, ele já disse aqui que está errado, porque realmente a senha que a gente colocou foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso clicar aqui no entrar, ó. Ah, cara, ele automaticamente autentica, tá? Dentro do Keycloak e faz e mostra todos esses dados aqui pra gente, tá? A gente pode até botar aqui no Google Flow Open ID Connect, que fica bem interessante essa. Deve ter alguma imagem aqui, com certeza tem, ó. Keycloak, não sei se tem do Keycloak aqui. Então, vamos ver aqui, o mais interessante. Tá aqui, ó. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. O usuário, tá? Ele quer acessar a nossa aplicação. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá, vamos deixar desse tamanho mesmo. Opa, o que foi que eu fiz? O usuário, ele quer acessar a nossa aplicação, tá certo? Então, o que foi que ele fez aqui? Ele digitou localhost 2.3000. Beleza, então a gente já está na nossa aplicação aqui, tá? A partir do momento que eu vou querer acessar algum recurso da nossa aplicação, que a gente pode até fazer o teste novamente, ó, e aí eu vou explicando para vocês. Acessei nossa aplicação, onde é que a gente está aqui? Eu quero mostrar aqui, pronto. Acessei nossa aplicação aqui, né? Na verdade eu desloguei, então o usuário acessou nossa aplicação, tá bom? Só que alguns pontos da nossa aplicação não é necessário a autenticação. Entretanto, para que a gente possa acessar o Security Component, que é necessário realizar o procedimento de autenticação, aí sim, o que eu vou fazer? A partir do momento que eu jogo aqui para minha aplicação verifica através daquela biblioteca que eu especifiquei para vocês, tá? Eu não vou entrar em detalhe dentro dessa biblioteca, mas existem milhares de bibliotecas que fazem essa integração utilizando o OpenID Connect, tá? E aí ele redireciona aqui para o Keycloak. Então vamos fazer esse fluxo aqui, ó. A partir do momento que eu quero clicar em Security Component, que é um componente que requer autorização, ele já me redireciona aqui, ó. Então eu estou nesse fluxo aqui, ó. A partir aí, perceba, me mostrou a tela de login, né? Então ele vem para a login page, ou seja, o usuário acessa a login page, o usuário informa as credenciais, tá? E aí eu posso até informar aqui novamente. Deixa eu copiar aqui o CPF e colocar o usuário e senha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? E aí o próprio Keycloak valida essas credenciais, tá? E depois que essas credenciais são validadas, então é enviado essa requisição para a nossa aplicação. E aí a nossa aplicação já vai ter o nosso JWT que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, tá bom? Se essa credenciais for inválida, informada, o sistema vai mostrar aqui para o usuário através do Keycloak que são credenciais inválidas, né? Que é o que a gente mostrou, né? Mais um pouquinho mais cedo, tá bom? Então vou colocar aqui novamente, entrar, né? E aqui a gente tem todas as informações, tá bom? E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui a nossa aplicação, certo? E eu vou simplesmente abrir o nosso componente aqui, que é o userinfo, tá? E aqui dentro do userinfo, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente dar um console.log, tá? Em userinfo. Ok? Se a gente voltar aqui e eu inspecionar elemento, colocar aqui em console, dá um F5 aqui, ó. Ele deu alguns erros aqui, mas é do próprio componente lá do React, tá?
E aqui ele mostra nossos objetos com todos os dados, né? João, e-mail verificado ou não, tá? Só que eu quero mostrar isso para vocês, não é isso, tá? Eu quero mostrar que o JWT ele é retornado. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, bem rapidinho. Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro. Será que é aqui? Não me recordo. Console.log. Keycloak. Será que é aqui? Pronto, pessoal. Tá aqui, perfeitamente. O que ele faz aqui, ó? Esse Keycloak aqui, ele tá retornando o quê? O nosso JWT aqui, ó. Vamos ver que erro é esse aqui. Ah, esse aqui é erro do próprio React, né? Tá, mas o importante é que isso aqui, esse problema não é nosso, tá? É da nossa aplicação, mas teoricamente não é nosso. Então, ele retornou aqui, ó, um JWT, tá bom? Eu vou atualizar a página novamente do cara autenticado, né? E ele retornou aqui um JWT. Eu vou copiar esse JWT, tá? Vou abrir aqui o browser e vou digitar aqui JWT.io, né? E aí eu boto aqui JSON Web Token, certo? E vou copiar todo aquele conteúdo que a gente colocou, né? Então perceba bem, pessoal, o que ele tem aqui. A gente sabe que o JWT em si, ele é dividido em três partes, tá? Que é o cabeçalho, tá? O payload, certo? E a verificação de assinatura desse documento, né? Perceba bem que o nosso JWT aqui ele é dividido em três partes. Ó. A primeira parte, a segunda parte, tá? E a terceira parte. Na primeira parte, a gente tem a especificação do tipo e o algoritmo que é utilizado, tá? A chave, o ID da chave, né? E aqui a gente tem um payload. O payload, basicamente, é o mais importante, é o dado em si que vai ser transferido, tá? Entre o cliente e o serviço que vai estar fazendo o procedimento de autenticação, tá bom? Então perceba bem aqui, ó. O que eu tenho aqui? A expiração, tá? Na verdade, ele vai expirar daqui 4 minutos. Então aqui, ó. Não sei se tá dando aí pra ver pra vocês, mas tá bem pequeno, né? A gente tem o serviço que está sendo executado, ó. Localhost 2.85 Helm, que é o e-commerce stack, né? Account, o meu ID, o ID do usuário que está sendo feito a autenticação, tá? E aqui mostra as outras informações, né? Como por exemplo a própria sessão, né? Permissão de acesso, né? Helm access, que na verdade são os roles, né? Então aqui a gente poderia retornar vendedor, a gente poderia retornar cliente e assim sucessivamente, tá? Ou seja, as roles de acesso, tá? Aqui a gente tem também outras roles de acesso, mais especificamente os recursos, né, que vão ser permitidos você acessar, tá bom? E aqui a gente tem o escopo, né, que aí a gente vai entrar um pouquinho mais para frente do escopo de transferência desses dados que a gente vai fazer essa integração. A gente verifica se o e-mail foi verificado dele, tá bom? A gente pode verificar aqui se o João Pereira, o nome, tá? A gente tem aqui o primeiro nome, né, o último nome, e aqui a gente tem o e-mail que a gente cadastrou, tá bom? Perceba bem que aqui a gente tem o username do usuário, né, que no caso é o CPF dele, e aqui mostra todas as informações dentro do JWT que foi autenticado, certo? Se a gente voltar lá dentro do Keycloak, e eu vou acessar aqui o João, ó, eu posso verificar aqui as minhas sessões, ó. Olha só que legal, pessoal. O próprio Keycloak, ele especifica o horário que ele iniciou o processo de autenticação e qual cliente que ele está acessando. O cliente que a gente criou lá, que é o React, beleza? E aí, a gente pode vir até aqui em Sessions, ó, e a gente tá vendo aqui um cliente. Nesse momento aqui a gente só tem um cliente que é o React, que é esse aqui que a gente está criando, tá? Que na verdade a gente criou. A gente tem aqui uma sessão inativa, desculpa, uma sessão ativa e uma sessão inativa, tá? Eu vou deslogar desse cara aqui. Antes de eu deslogar, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. E eu sei que meu CPF é o username, então eu vou definir aqui o CPF e o campo aqui, meu CPF é o username. Então se eu clicar aqui, ó, inicializando Keycloak, beleza, porque eu não tenho, né? Então tá correto, na verdade this.state CPF, que é o CPF aqui, e aqui eu estou fazendo um mapeamento do userinfo name, que na verdade é isso aqui.
Não. Ai, cadê você? Tá aqui, CPF. Vem aqui. Então ele já retornou aqui pra gente, ó. CPF do usuário que tá autenticado. Vamos verificar se é esse mesmo. É o que foi a gente gerou aqui, ó. 251, 122, 251, 222. Né? Então o nome do cara, o e-mail, certo? E o ID desse cara. E a gente pode pesquisar aqui, ó. Se realmente esse usuário existe. Ctrl V. Opa, não existe. Opa, será que tá bugado aqui? Mas ó, existe, ó. Ctrl F. Existe. Porque a questão é da pesquisa que não funciona, né? Mas se a gente. Na verdade, eu acho que ele não pesquisa pelo ID. Mas se a gente colocar o username, ele procura. Mas o ID em si está correto. Ó. Se eu der um Ctrl C e for lá na nossa aplicação e der um Ctrl V, ele vai ter o ID aqui do usuário. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá, dessa videoaula. Eu acho que ficou um pouquinho longa demais. Nossa, 30 minutos, muito tempo. Mas eu acho que foi necessário, né, para a gente entender como é que funciona, né, todo o fluxo aí de uma integração utilizando o React e também uma aplicação fazendo a integração do Keycloak, né, utilizando, né, um cliente que a gente acabou de criar, que é o React, tá bom? E aí, em outras aulas, a gente vai estar aprofundando mais sobre isso. E se você chegou até aqui, é porque você realmente é um guerreiro e você realmente está com sangue no olho para poder aprender o Keycloak, né? Espero que você tenha gostado. Por gentileza, deixa o like, se inscreve aí no canal e comenta aí também, né? Fala, cara, pode criticar, critica aí, fala que não tá bom ou fala que tá bom, né? Dá seu feedback aí. Eu acho que o feedback é extremamente importante pra gente estar sempre melhorando e crescendo. E é isso aí, tamo junto, falou!